O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu aos protestos contra a prisão domiciliar de Bolsonaro, chamando a atitude de exercício arbitrário das próprias razões. Em nota, Alcolumbre pediu serenidade e disse ter se reunido com líderes para retomar a atividade legislativa com bom senso. O presidente da Câmara, Hugo Motta, comentou a decisão do ministro Moraes durante a inauguração de hospital na Paraíba. Motta afirmou que o direito de defesa deve ser respeitado, mas que decisões judiciais precisam ser cumpridas. O parlamentar afirmou que não cabe a ele julgar ou comentar a decisão que está em curso. Ao desembarcar em Brasília, Motta cancelou a sessão da casa e convocou os líderes partidários para uma reunião de emergência. Silvio Navarro, Brasília, é com você. Altas temperaturas. Hoje começou, então, oficialmente o segundo semestre do ano legislativo. Os parlamentares de oposição convocaram uma coletiva mais cedo, depois tomaram ali as mesas do Senado e da Câmara, como a gente acompanhou no vídeo, e definiram ali 3 pautas prioritárias para, segundo eles, dar fim a qualquer tipo de paralisação, obstrução de pautas. A primeira delas é a anistia, impeachment de ministro, e também o PEC do fim do foro por prerrogativa de função. Silvio, como é que você analisa aí esse primeiro dia e o posicionamento tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Motta? Brasília ferve como há tempos não se via e como era esperado, não só pela prisão do presidente Jair Bolsonaro, arbitrária, absurda, como comentamos ao longo do programa, mas também porque as coisas já não vinham bem. Vamos recordar que o plenário da Câmara dos Deputados foi humilhado, foi pisoteado por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes quando da votação do aumento de impostos, do IOF. 383 deputados, que é um quórum altíssimo, votaram para derrubar a ideia do governo de aumentar imposto. E aí o ministro Alexandre de Moraes foi lá e disse: vocês não valem nada. O Congresso Nacional não vale nada. Quem manda no Brasil sou eu. Portanto, o recesso branco de julho, de alguma forma, serviu para tirar os holofotes do plenário, tirar os holofotes do Congresso. Vamos recordar aqui também que Hugo Motta impediu o funcionamento de comissões durante este recesso. É claro, as comissões não poderiam deliberar, votar nada durante um período de intervalo, de recesso. Porém, foi absolutamente antirregimental impedir que os parlamentares participassem das comissões para protestar, para reivindicar, para defender o eleitor que o mandou para Brasília. Portanto, a caixa de ressonância da sociedade foi calada, é disso que se trata. E aí, aliás, tem o episódio do ar-condicionado. O Hugo Motta teve a capacidade de mandar desligar o ar-condicionado para que os deputados não aguentassem ficar dentro de comissões. A partir daí, o Congresso é retomado hoje, retoma os seus trabalhos hoje, nesta fervura, com esta temperatura. E aí, Hugo Motta está onde? Na Paraíba. Na Paraíba, fazendo agenda palanqueira, fazendo agenda eleitoreira, até que recebe um chamado de alguns líderes, e aí Hugo Motta responde principalmente a 2 políticos, ao Marcos Pereira, que é o dono do Republicanos, o partido dele, e também, e é deputado, e também ao Arthur Lira, ex-presidente da casa, que fez com que ele fosse o seu sucessor, com 444 votos. O Arthur Lira postou na Rede X, agora há pouco, uma mensagem que diz muito, aliás, vai muito mais, vai muito além do que o Hugo Motta teria capacidade de publicar. É uma mensagem criticando o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente entende que o movimento na Câmara hoje é um movimento de obstrução de verdade. Os parlamentares tomaram a mesa diretora e disseram: não vai ter sessão aqui, ninguém vai trabalhar. A nota do Davi Alcolumbre sequer foi escrita por ele. Eu apostaria que a nota nem é dele. Ele assina, mas o Davi Alcolumbre está em outro lugar, né? Eu procuro não adjetivar, mas a gente sabe quem é o Davi Alcolumbre. Ele não manda no Congresso Nacional, ele é mandado. Ele cumpre ordens que vêm de outro lugar, do consórcio de poder STF Lula, STF PT, assim como Rodrigo Pacheco faria. Hoje o Senado tem uma conta
que é de 38 senadores, o número aumentou, eram 34 até os protestos de domingo, e hoje são 38, e precisa avançar até 41 para que um pedido de impeachment pudesse ser aberto. Ainda que isso é muito relativo, porque a caneta do presidente do Congresso Nacional, do Senado, que é a casa capaz, do ponto de vista constitucional, a frear o avanço do Poder Judiciário, seja a mais poderosa. Paula, 4 nomes ingressaram a essa lista e ela é simbólica, como eu disse. Ela deve ser relativizada, tratada com muito cuidado, até porque o impeachment precisaria de 54 votos e hoje esse número não existe, mas é possível chegar a ele, desde que o eleitor bata a porta do seu senador. A oposição nominal, que ela não joga sozinho esse jogo, ela joga com o Centrão. E nós temos neste momento o desembarque do União Brasil e do PP, que estão num processo de fusão. Será a União Progressista. Nós estamos falando de um universo de 109 deputados, de 14 senadores, 6 governadores, 1.400 prefeitos, 12 mil vereadores. É a maior força política e responde por 20% do Congresso Nacional. Esse desembarque do União Brasil e do PP, da base do governo, se de fato entregar os ministérios agora, isso pode mudar o jogo. 4 senadores aderiram ao impeachment de Moraes. A senadora, eu anotei aqui no papel, a senadora Margarete Busetti. A Margarete, ela é a suplente do Carlos Fávaro. Ela é do PSD ali, mas veja, ali é Mato Grosso quem está determinando, não é exatamente o partido. Doutor Irã é do PP, aí já é o Progressistas, lá do Amazonas. Aliás, ele é de Tefé, ele é da cidade onde o marido da dama do tráfico está preso. Jaime Campos é muito conhecido, a figura do União Brasil, também é Mato Grosso falando, mas essa é uma figura muito conhecida. Ele foi governador, aliás, na mesma época de Dante de Oliveira, já que estamos falando de liberdade e democracia, da emenda Dante de Oliveira. Ele foi prefeito de Várzea Grande, que é a cidade dele, 3 vezes. É muito conhecido, foi senador também. E, por fim, o Efraim Filho, que é a União Brasil da Paraíba. O Efraim Filho, ele é filho do Efraim Moraes, que foi senador por muito tempo, foi presidente da CPI dos bingos, lá no governo Lula 1. Então, ou seja, é uma lista que vai crescendo. A gente quer acreditar que os senadores vão compreender o momento do Brasil. Nessa hora é muito, muito importante também, Paula, não sei se teremos condições de falar ao longo do programa, mas também da figura do Ciro Nogueira. Ele é presidente do PP e o Ciro Nogueira esteve com o presidente Jair Bolsonaro, foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. É considerado não é um interlocutor, mas talvez a ponte possível para algum tipo de negociação política que passasse pelo legislativo, que passasse pelo lado político da história. Porque o Ciro Nogueira tem algum diálogo com o Alexandre de Moraes, com o presidente Bolsonaro. Ele é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, e o Ciro Nogueira é a liderança desse grande bloco, uma das lideranças desse grande bloco. Então, desculpe por me alongar, mas talvez esse seja o olhar hoje para Brasília. Amanhã seguramente a temperatura vai estar mais alta do que hoje.